Bem-vindo a mais um Ainda Não Te Contaram? Deixa que eu conto. Imagine a seguinte cena: um hospital no meio de uma grande cidade. São 2 da manhã. As luzes do corredor piscam sob a correria de médicos e enfermeiros. Uma maca passa em velocidade máxima. Um homem foi vítima de um acidente grave e cada segundo conta. A médica que lidera a equipe grita para a equipe de hemoterapia: "Preciso de sangue agora. Qual o tipo dele?" A resposta que chega de volta determina o próximo passo com urgência máxima. Se ninguém souber o tipo sanguíneo do paciente, ou se o estoque do tipo dele estiver zerado, existe uma única opção que pode salvar a vida dele ali, naquele momento, sem esperar por exames. E essa opção tem um nome: tipo O. Mas por quê? Por que esse tipo específico de sangue é o escolhido em emergências ao redor do mundo inteiro? Porque o tipo O é o mais doado, o mais pedido, o mais estudado e, ao mesmo tempo, o mais misterioso do ponto de vista evolutivo. Hoje você vai descobrir a resposta para tudo isso. E mais, você vai entender como um detalhe microscópico nas suas células sanguíneas pode conectar você à história da humanidade há dezenas de milhares de anos. Vai entender por que certas populações ao redor do planeta têm quase exclusivamente esse tipo de sangue. Vai descobrir mitos que persistem até hoje sobre personalidade e tipo sanguíneo. Pesquisas recentes que estão tentando criar sangue artificial para resolver crises globais de estoque e curiosidades que a maioria das pessoas, mesmo as que já doaram sangue, simplesmente não sabe. O mistério oculto do sangue tipo O começa agora. Antes de mergulhar fundo no universo do tipo O, vamos construir juntos uma base sólida. Porque para entender por que o tipo O é tão especial, você precisa entender como todo esse sistema funciona. Vamos começar com uma pergunta simples: o que são tipos sanguíneos? Você provavelmente sabe que o seu sangue tem um tipo. Talvez você seja A positivo, B negativo, AB positivo ou O negativo. Mas você já parou para pensar o que esses nomes realmente significam? O que diferencia fisicamente um tipo do outro? A resposta está nas suas células, especificamente nos seus glóbulos vermelhos. Aquelas células em forma de disco que transportam oxigênio pelo corpo. Na superfície dessas células existem estruturas chamadas antígenos. Pense nos antígenos como etiquetas de identificação. Eles ficam ali, na membrana externa da célula, e funcionam como uma espécie de crachá biológico. Eles dizem ao seu sistema imunológico: "Ei, sou do tipo tal. Pode me reconhecer como parte da família." O sistema que usamos para classificar os tipos sanguíneos mais conhecidos se chama Sistema ABO. E ele funciona assim: se os seus glóbulos vermelhos têm o antígeno A na superfície, seu sangue é do tipo A. Se tem o antígeno B, é do tipo B. Se tem os dois antígenos ao mesmo tempo, é do tipo AB. E se não tem nenhum dos dois, nenhuma dessas etiquetas, é do tipo O. Aqui está o ponto central de tudo que vamos falar hoje. O tipo O é o único que não tem nem o antígeno A nem o antígeno B. É como se o glóbulo vermelho do tipo O viesse com uma superfície neutra, sem identificação específica. Mas aí entra um detalhe fundamental. O seu sistema imunológico não identifica apenas os antígenos que você tem. Ele também produz anticorpos contra os antígenos que você não tem. Isso é uma defesa evolutiva muito inteligente. Se o seu sangue for do tipo A, por exemplo, seu corpo produz anticorpos contra o antígeno B. Se for do tipo B, produz anticorpos contra o A. Se for do tipo AB, não produz anticorpos contra nenhum dos dois. E se for do tipo O, produz anticorpos contra os dois, tanto contra A quanto contra B. Isso tem uma consequência enorme na medicina.
Quando você recebe uma transfusão de sangue incompatível com o seu tipo, o seu sistema imunológico detecta os antígenos estranhos no sangue recebido e ataca essas células como se fossem inimigos. Essa reação pode ser gravíssima: febre alta, destruição dos glóbulos vermelhos, falência de órgãos. Pode matar. É por isso que antes de qualquer transfusão, em condições normais, os médicos fazem uma tipagem sanguínea. Eles precisam saber exatamente qual sangue pode entrar no corpo daquele paciente sem desencadear uma reação imunológica catastrófica. Mas voltemos ao tipo O por um momento. Lembra que o tipo O não tem antígeno A nem B? Isso significa que se você receber sangue tipo O, o seu sistema imunológico não vai encontrar nenhum antígeno estranho para atacar, porque o tipo O não carrega nenhuma dessas marcações. O sangue simplesmente entra e é aceito. É claro que existem outros sistemas além do ABO. Há mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos, e vamos falar sobre isso mais à frente. Mas no sistema mais crítico, o ABO, o tipo O tem essa característica única de não apresentar antígenos A ou B. Agora você já tem o mapa básico na cabeça. Tipos sanguíneos são definidos por marcadores moleculares na superfície dos glóbulos vermelhos. O sistema ABO classifica esses marcadores em 4 tipos. O tipo O é o que não tem marcadores A nem B. Isso tem consequências enormes para a medicina, para a genética e para a história humana. Mas espera, existe ainda um outro fator além do ABO que todo mundo já ouviu falar. É o famoso positivo e negativo. E ele muda tudo quando falamos de doação de sangue. Vamos explorar isso agora. Você certamente já viu o nome completo do tipo sanguíneo com um símbolo de mais ou menos. O positivo, o negativo, A positivo, B negativo. Mas o que esse positivo e negativo significa? Existe um segundo sistema de classificação sanguínea, chamado Sistema RH. Ele recebe esse nome porque foi descoberto a partir de experimentos com o macaco Rhesus, no início do século XX. O sistema RH funciona de forma parecida com o ABO. Ele analisa se existe um antígeno específico, chamado antígeno D, na superfície dos glóbulos vermelhos. Se você tiver esse antígeno, seu sangue é RH positivo. Se não tiver, é RH negativo. Juntando os dois sistemas, chegamos aos 8 tipos sanguíneos mais conhecidos: A+, A, B+, B, AB+, AB, O+, e O. Agora preste atenção neste número. Aproximadamente 92% da população mundial é RH positivo. Apenas cerca de 8% é RH negativo. No Brasil, os dados seguem em proporção parecida, com leve variação por região. E aqui começa a ficar interessante para a nossa história sobre o tipo O. O tipo O positivo é o mais comum no mundo todo. Dependendo da fonte e da região analisada, entre 35% e 40% das pessoas no mundo têm sangue, o positivo. No Brasil, esse número fica em torno de 36%, segundo dados da Fiocruz e do Ministério da Saúde. Isso significa que de cada 3 brasileiros, 1 tem sangue, o positivo. Já o O negativo é muito mais raro. Apenas cerca de 7% da população mundial tem esse tipo. No Brasil, é cerca de 4 a 7%, variando bastante por grupo étnico e por região. Por que essa diferença importa tanto? Por causa do conceito de doador universal. O tipo O negativo é chamado de doador universal no sistema ABO+RH combinados. Isso significa que o sangue O negativo pode, em princípio, ser transfundido em qualquer pessoa, independentemente do tipo ABO e do fator RH, porque ele não tem antígeno A, não tem antígeno B e não tem o antígeno RH. É o sangue mais neutro possível dentro desses 2 sistemas. Pense assim: se você está num hospital e um paciente chegou inconsciente, sem documentos, sem nenhuma informação sobre o tipo sanguíneo dele e ele está perdendo sangue rapidamente, você não tem tempo para fazer tipagem. A única opção segura é usar o negativo. Por isso,
Todos os bancos de sangue do mundo guardam estoques de O negativo como se fosse ouro, reservado para situações de vida ou morte. Mas existe um detalhe importante que costuma ser mal compreendido. O tipo O positivo, apesar de não ser o doador universal no sentido estrito do termo, é na prática o tipo mais útil para transfusões de emergência na grande maioria dos casos. Isso porque, como 92% das pessoas são RH positivo, a chance de encontrar um receptor RH positivo é altíssima. Muitos protocolos hospitalares modernos permitem o uso de O positivo em emergências para adultos homens e para mulheres que já passaram da idade fértil, reservando o O negativo para recém-nascidos, crianças e mulheres em idade fértil, onde a questão do RH tem implicações adicionais, como veremos. Agora vamos falar sobre distribuição global. O tipo O não está igualmente distribuído pelo mundo. Existem populações onde o tipo O chega a ser absurdamente predominante. Falamos de comunidades indígenas nas Américas, onde 100% dos indivíduos testados têm sangue tipo O. Sim, 100%. Isso levanta questões fascinantes sobre evolução humana e deriva genética que vamos explorar em detalhes mais adiante. Em outras regiões, como partes do leste europeu e Ásia Central, o tipo B é mais comum. Na Europa Ocidental, o tipo A tem alta prevalência. Já no Brasil, por ser um país de enorme miscigenação, há uma distribuição mais variada, mas o tipo O ainda é o mais comum, seguido pelo A. Do ponto de vista genético, o tipo sanguíneo é herdado dos seus pais de forma clássica, seguindo as leis de Mendel. O gene que determina o tipo ABO tem 3 variações principais: o alelo A, o alelo B e o alelo O. Cada pessoa herda um alelo da mãe e um do pai. O alelo O é recessivo. Isso significa que se você herdar um O e um A, por exemplo, seu sangue será do tipo A, porque o A se sobrepõe ao O. Para ser do tipo O, você precisa herdar 2 alelos, O, um de cada pai. Isso também explica algo que intriga muitas famílias. 2 pais com sangue tipo A podem ter um filho com sangue tipo O. Isso acontece quando ambos os pais são portadores silenciosos do alelo O. Cada um tem um A e um O, mas como o A é dominante, os 2 parecem ser do tipo A. Quando seus genes se combinam no filho, pode sair a combinação OO, e aí o filho tem sangue tipo O. Essas combinações genéticas criam possibilidades fascinantes. Mas há algo ainda mais curioso que pouquíssimas pessoas sabem. Existe um tipo sanguíneo chamado Bombay, ou HH, extremamente raro, no qual a pessoa parece ter tipo O nos testes convencionais, mas na verdade tem uma mutação no gene que produz a base de todos os antígenos, ABO, chamada substância H. Pessoas com o tipo Bombay não podem receber nem sangue tipo U, porque até o O tem uma quantidade residual dessa substância H. Esse tipo afeta menos de 1 em cada 10.000 pessoas no mundo, sendo mais comum na Índia. É o tipo sanguíneo mais difícil de obter para transfusão, e portadores do tipo Bombay só podem receber sangue de outras pessoas com o mesmo tipo. Curioso, não é? O sistema parece simples à primeira vista. 4 tipos, positivo ou negativo. Mas, por baixo, existe uma complexidade genética e biológica enorme. E isso nos leva ao próximo bloco, onde vamos entrar de vez na biologia molecular por trás de tudo isso. De onde vêm os antígenos? Como exatamente eles são construídos pelas células? E por que o tipo O existe? Qual foi sua vantagem evolutiva? Você já sabe que os tipos sanguíneos são determinados por antígenos na superfície dos glóbulos vermelhos. Mas de onde esses antígenos vêm? Quem os fabrica? E por que o tipo O, que não tem antígenos A nem B, pode ter sido favorecido pela evolução em certas condições? Vamos começar com a biologia. Os antígenos A e B não são proteínas.
São carboidratos, especificamente cadeias de açúcares que ficam presas na membrana do glóbulo vermelho. Eles são construídos por enzimas que seu corpo produz e essas enzimas são codificadas pelos genes que você herdou dos seus pais. O gene ABO dá instruções para a célula produzir enzimas específicas. O alelo A produz uma enzima que adiciona um açúcar específico, a N-acetilgalactosamina, no final de uma cadeia base chamada substância H. O alelo B produz uma enzima diferente que adiciona outro açúcar, a galactose. O alelo O, por sua vez, produz uma enzima não funcional, uma versão quebrada que não consegue adicionar nenhum açúcar ao final da cadeia. Resultado, a substância H permanece como está, sem modificação. Uma analogia que pode ajudar. Imagine a substância H como uma árvore de Natal. O alelo A coloca uma estrela no topo. O alelo B coloca uma bola vermelha. O alelo AB coloca os dois. E o alelo O não coloca nada. A árvore fica só com as luzes de base, a substância H pura. É exatamente isso que define o tipo O no nível molecular. E esse detalhe tem implicações evolutivas profundas. Agora vamos falar de anticorpos. Anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico que se ligam especificamente a antígenos. Eles funcionam como chaves que reconhecem fechaduras moleculares específicas. Quando encontram o antígeno correto, se ligam a ele e sinalizam para o sistema imunológico destruir a célula marcada. No contexto dos tipos sanguíneos, o seu corpo produz anticorpos contra os antígenos que você não tem. Pessoas do tipo A têm anticorpos anti-B. Pessoas do tipo B têm anticorpos anti-A. Pessoas do tipo O têm anticorpos anti-A e anti-B. Pessoas do tipo AB não têm anticorpos contra nenhum dos dois. Por isso, o AB é chamado de receptor universal. E pessoas do tipo O, por terem anticorpos contra A e B, só podem receber sangue do tipo O, mas podem, em princípio, doar para qualquer tipo. Mas por que o corpo produz esses anticorpos? É uma das curiosidades mais interessantes da imunologia. Ao contrário da maioria dos anticorpos, que precisam de uma exposição prévia ao antígeno para serem produzidos, os anticorpos anti-A e anti-B aparecem espontaneamente nos primeiros meses de vida. Acredita-se que isso acontece porque bactérias normalmente presentes no intestino humano têm estruturas de carboidrato na superfície parecidas com os antígenos A e B. O sistema imunológico aprende a combater essas bactérias e, no processo, cria anticorpos que também reconhecem os antígenos sanguíneos correspondentes. Agora, vamos à questão evolutiva. Por que o tipo O é tão comum no mundo e especialmente tão predominante em certas populações? A resposta mais aceita pela ciência envolve o conceito de pressão seletiva. Em diferentes ambientes e ao longo de diferentes períodos da história humana, certos tipos sanguíneos podem ter oferecido vantagens imunológicas contra doenças específicas, levando à sua maior prevalência nessas populações. Um dos casos mais estudados envolve a malária. Pesquisas têm sugerido que indivíduos com tipo O têm certa vantagem em relação à forma mais grave da malária causada pelo Plasmodium falciparum. O parasita que causa malária usa proteínas para se conectar aos glóbulos vermelhos e causar a chamada citoaderência. Um processo onde glóbulos vermelhos infectados se colam uns aos outros e aos vasos sanguíneos, causando obstruções fatais. Estudos indicam que esse processo é menos eficiente em glóbulos vermelhos do tipo O, porque a ausência dos antígenos A e B parece reduzir a adesão do parasita. Isso explicaria, pelo menos em parte, por que populações em regiões historicamente expostas à malária, como partes da África subsaariana e da Amazônia, têm proporções muito altas de tipo O. Mas existem outras hipóteses. A cólera, por exemplo, parece ser mais severa em pessoas do tipo O.
O vírus da gripe parece ter maior facilidade de infecção em pessoas do tipo A ou B em alguns estudos. A relação entre tipo sanguíneo e suscetibilidade a doenças é uma área ativa de pesquisa, com resultados que às vezes parecem contraditórios. A ciência ainda está longe de ter respostas definitivas, e é importante dizer isso claramente. Seu tipo sanguíneo influencia riscos de forma estatística e probabilística, não determina seu destino. O que parece certo é que a distribuição geográfica dos tipos sanguíneos não é aleatória. Ela carrega no seu padrão as marcas de milênios de história evolutiva, de epidemias, migrações, isolamento genético e adaptação ambiental. Falando em isolamento genético, o fenômeno que faz com que 100% de algumas populações indígenas americanas sejam tipo O se chama efeito fundador combinado com deriva genética. Quando um pequeno grupo de pessoas coloniza uma nova região, como aconteceu com as populações que atravessaram a Sibéria para as Américas há mais de 15 mil anos, toda a variação genética da população futura depende dos genes que esse pequeno grupo de fundadores carregava. Se por acaso os fundadores eram predominantemente ou exclusivamente tipo O, toda a população descendente será tipo O. Não é uma conspiração, não é um projeto divino, é matemática genética. E com essa base científica sólida na cabeça, estamos prontos para ver como o tipo O impacta o mundo real, hoje, agora, nos hospitais, nas campanhas de doação e nas crises de saúde globais. Vamos sair do mundo microscópico das células e dos genes e chegar à realidade dos hospitais, das ambulâncias e dos bancos de sangue. Começamos com um número que assusta. A cada 2 segundos, alguém no mundo precisa de uma transfusão de sangue. Acidentes de carro, cirurgias cardíacas, partos com complicações, tratamentos de câncer, anemia falciforme, hemofilia, são centenas de condições que exigem transfusões sanguíneas. E em todos esses casos, o tipo sanguíneo é uma informação crítica. Mas aqui está o problema. Em emergências graves, o tempo que você tem para verificar o tipo sanguíneo de um paciente pode ser 0. Um acidente de trânsito com múltiplas vítimas, um ataque ao coração durante uma cirurgia, um parto que envolve hemorragia súbita. Nesses casos, cada minuto sem sangue pode causar danos cerebrais irreversíveis ou a morte. Não há tempo para esperar o resultado de uma tipagem. É aí que entra o tipo O negativo. Cada hospital sério no mundo mantém um estoque de emergência de O negativo. Esses bolsões de sangue ficam em refrigeradores especiais nas salas de emergência, prontos para uso imediato, sem precisar de qualquer verificação prévia. Nos Estados Unidos, por exemplo, o O negativo representa cerca de 3% dos estoques de sangue nos bancos, mas é usado de forma desproporcional em urgências, chegando a representar até 10-15% do uso total em grandes traumas. No Brasil, o cenário é parecido. O Hemocentro de São Paulo, que é um dos maiores da América Latina, assim como hemocentros de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras capitais, mantém protocolos rígidos sobre reservas de O negativo. A Fiocruz estima que o Brasil precisa de cerca de 5.500 bolsas de sangue por dia para atender a toda a demanda, e manter os estoques de O negativo sempre abastecidos é um desafio constante. Por que é um desafio? Porque o negativo representa apenas cerca de 4 a 7% da população brasileira. Numa cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, isso equivale a algo entre 480 mil e 840 mil pessoas com esse tipo sanguíneo. Mas dessas pessoas, apenas uma fração doa sangue regularmente, e o sangue doado tem prazo de validade. Glóbulos vermelhos podem ser armazenados por, no máximo, 42 dias. Plasma congelado dura mais, até 1 ano, mas os componentes celulares têm vida curta. Isso cria uma equação logística permanentemente desafiadora.
Hospitais precisam de sangue. O negativo disponível a qualquer momento, mas a oferta é constantemente renovada e limitada pela raridade do tipo e pela frequência de doações. Por isso, campanhas específicas para doadores, tipo o negativo, são recorrentes ao redor do mundo. Hemocentros frequentemente enviam mensagens para seus cadastros pedindo que pessoas de tipo o negativo doem com urgência quando os estoques ficam baixos, o que acontece especialmente em períodos de festas, quando há menos doações e mais acidentes. No inverno, quando há menos doadores pela gripe e em momentos de alta demanda por cirurgias. Mas o impacto do tipo O vai além das emergências. O sangue é separado em componentes, hemácias, plasma, plaquetas, e cada componente é usado para diferentes fins. As hemácias, glóbulos vermelhos, do tipo O, são as mais versáteis. O plasma do tipo AB, curiosamente, é o plasma universal, porque o plasma do AB não tem anticorpos anti-A nem anti-B, podendo ser dado a qualquer pessoa. Mas as hemácias do O são as mais pedidas para transfusões diretas. Existe também a questão do sangue em cirurgias eletivas, operações programadas com antecedência. Nessas situações, o paciente tem tempo para fazer a tipagem e o banco de sangue pode separar o tipo exato. Mas mesmo assim, equipes cirúrgicas sempre gostam de ter bolsas de O negativo como reserva de segurança. Em grandes centros cirúrgicos, como no Instituto do Coração de São Paulo ou no Hospital das Clínicas, onde centenas de cirurgias acontecem por semana, a gestão do estoque de sangue é uma operação logística complexa. Há ainda um aspecto do tipo o que pouca gente conhece, a relação com o transplante de medula óssea. A medula óssea produz as células sanguíneas. Quando um paciente recebe um transplante de medula de um doador com tipo sanguíneo diferente, o corpo vai gradualmente mudando o tipo sanguíneo para o do doador. Isso mesmo, uma pessoa pode literalmente mudar de tipo sanguíneo após um transplante de medula. Esse processo, chamado de conversão de tipo sanguíneo, é monitorado cuidadosamente pelos médicos e pode levar de alguns meses a mais de um ano para se completar. E existe uma última dimensão social do tipo o que merece menção, a doação autóloga. Esse é o processo onde uma pessoa doa o próprio sangue antes de uma cirurgia programada, para que ele seja usado na própria cirurgia caso necessário. Para pessoas com tipos raros ou com anticorpos incomuns, isso pode ser especialmente importante. Mas para qualquer tipo de sangue, a doação regular é um ato de solidariedade que literalmente salva vidas. Agora que vimos como o tipo O funciona no mundo real da medicina, é hora de dar um passo atrás no tempo, bem atrás, e entender como chegamos até aqui. A história das transfusões sanguíneas é repleta de erros trágicos, descobertas acidentais e gênios ignorados pelo tempo. Vamos contar essa história. A história do sangue e das transfusões é, em muitos aspectos, uma história de coragem, ignorância, genialidade e tragédia. Vamos percorrê-la em 7 momentos marcantes. Primeiro momento, o sangue como mistério sagrado. Antiguidade até o século XVII. Por milênios, o sangue foi tratado como algo místico. Para os gregos antigos, ele era o portador da força vital, a própria essência da vida. Para os romanos, gladiadores vencedores às vezes bebiam o sangue dos vencidos, acreditando absorver a força do inimigo. Na Bíblia, no Alcorão, nos textos hindus, o sangue é símbolo universal de vida, sacrifício e poder. Mas do ponto de vista científico, o sangue era um completo mistério. Ninguém sabia o que ele fazia de verdade, como circulava, ou por que às vezes as pessoas morriam de hemorragia mesmo sem ferimentos externos. Em 1628, o médico inglês William Harvey publicou aquela que é considerada uma das obras mais importantes da história da medicina, Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis,
Um livro que demonstrou, pela primeira vez, que o sangue circula pelo corpo num sistema fechado, bombeado pelo coração. Antes de Harvey, a medicina europeia acreditava que o sangue era produzido continuamente pelo fígado e consumido pelos órgãos. Harvey mostrou que o mesmo sangue circula repetidamente. Foi uma revolução. Segundo momento, as primeiras tentativas de transfusão, 1665-1818, com a compreensão de que o sangue circula, a ideia de transferir sangue de um organismo para outro começou a parecer possível. Em 1665, o médico inglês Richard Lower realizou a primeira transfusão documentada bem-sucedida entre cães. Ele conectou os sistemas circulatórios de dois animais e mostrou que um cão exangue, sem sangue, podia ser salvo com o sangue de outro cão. 2 anos depois, em 1667, o médico francês Jean-Baptiste Denis foi mais longe e mais imprudente. Ele realizou a primeira transfusão de sangue animal para humano documentada na história, usando sangue de um cordeiro para tentar salvar um jovem doente. A primeira transfusão parece ter dado certo. O paciente sobreviveu, mas nas tentativas seguintes, outros pacientes morreram. Denis foi acusado de assassinato e as transfusões foram proibidas na França e depois em outros países. O que Denis não sabia é que quando você coloca sangue de uma espécie diferente no corpo humano, o sistema imunológico desencadeia uma reação de rejeição violenta. Não havia como salvar esses pacientes com o conhecimento da época. Durante os 150 anos seguintes, as transfusões foram consideradas perigosas demais e praticamente abandonadas. Até que, em 1818, o obstetra britânico James Blundell realizou a primeira transfusão bem-sucedida de humano para humano. Ele estava tentando salvar mulheres que morriam de hemorragia no parto. Usando apenas sangue humano, ele conseguiu salvar algumas pacientes, embora muitas ainda morressem por razões que ele não conseguia explicar. Terceiro momento. O grande mistério, 1818-1900. Durante o século XIX, médicos continuaram tentando transfusões com sangue humano, e os resultados eram imprevisíveis. Às vezes funcionava. Às vezes, o paciente morria horas depois com febre altíssima, urina escura e colapso dos rins. Os médicos chamavam isso de acidentes de transfusão e não tinham ideia do porquê. O problema, claro, eram as incompatibilidades de tipo sanguíneo. Mas ninguém ainda sabia que tipos sanguíneos existiam. Parecia pura sorte, ou azar. Quarto momento. A descoberta que mudou tudo, 1900-1901. Em 1900, um jovem médico austríaco chamado Karl Landsteiner, de 32 anos, fez a descoberta mais importante da história da medicina transfusional. Trabalhando em Viena, Landsteiner percebeu que quando misturava o sangue de pessoas diferentes, às vezes as células se aglutinavam, grudavam umas nas outras formando grumos, e às vezes não. Ele percebeu que isso dependia de algo específico no sangue de cada pessoa. Através de experimentos sistemáticos com o sangue de seus colegas de laboratório, Landsteiner identificou 3 grupos distintos, que ele chamou de A, B e C. O C seria depois renomeado O. Em 1901, ele publicou seu artigo histórico descrevendo o sistema ABO, e no ano seguinte, seus colaboradores identificaram o 4º grupo, o AB. Em 1930, Landsteiner recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por essa descoberta. Ele viveu até os 75 anos e, em 1940, quando já tinha 72 anos, ainda fazia pesquisas em laboratório. Foi nesse ano que ele, junto com o pesquisador Alexander Wiener, identificou o fator RH. Sua contribuição para a medicina é simplesmente imensurável. Quinto momento. Transfusões seguras e o nascimento dos bancos de sangue, 1914-1940. Com a identificação dos tipos sanguíneos, as transfusões se tornaram progressivamente mais seguras.
Mas havia ainda um grande problema logístico. O sangue precisava ser transferido diretamente de uma pessoa para outra, imediatamente, porque coagulava rapidamente fora do corpo. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, médicos belgas e americanos descobriram que o citrato de sódio prevenia a coagulação, permitindo armazenar sangue por alguns dias. Esse avanço possibilitou as primeiras reservas de sangue em hospitais de campo. Em 1916, os médicos americanos Rose e Turner descobriram que adicionar glicose ao sangue com citrato de sódio permitia armazená-lo por até 4 semanas em refrigeração. A ideia do banco de sangue estava nascendo. O primeiro banco de sangue moderno do mundo foi criado em 1937, no Cook County Hospital, em Chicago, pelo médico Bernard Fantus. Ele chamou o depósito de sangue de Blood Bank, Banco de Sangue, um nome que se espalhou pelo mundo inteiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, os bancos de sangue se tornaram absolutamente essenciais. Médicos militares americanos e britânicos estabeleceram sistemas de coleta e distribuição de sangue em escala industrial para abastecer os hospitais de campanha. Estima-se que centenas de milhares de soldados foram salvos por transfusões nesse período. Sexto momento, o sistema RH e a incompatibilidade materno-fetal, 1940-1970. Após a descoberta do fator RH por Landsteiner e Wiener, em 1940, os médicos logo perceberam que ele explicava um fenômeno misterioso e trágico, a doença hemolítica do recém-nascido. Quando uma mulher RH negativo engravida de um bebê, RH positivo herdado do pai, o sistema imunológico da mãe pode eventualmente criar anticorpos anti-RH. Na primeira gravidez, isso geralmente não causa problemas, mas nas gestações seguintes, esses anticorpos podem atravessar a placenta e atacar os glóbulos vermelhos do bebê, causando anemia grave e icterícia neonatal, a chamada eritroblastose fetal. Em 1968, foi aprovada a imunoglobulina anti-RH, conhecida comercialmente como Rogan, que é aplicada em mulheres RH negativo durante e após a gravidez para prevenir a sensibilização. Esse medicamento salvou e continua salvando incontáveis bebês todos os anos, e é um dos maiores sucessos da imunologia aplicada. Sétimo momento. A Era Moderna, Testes, Segurança e o Futuro, 1970 até hoje. A partir dos anos 1970, o foco dos bancos de sangue passou a ser, além da tipagem, a triagem para doenças transmissíveis pelo sangue. O HIV, identificado na década de 1980, foi um divisor de águas. A epidemia de AIDS revelou que transfusões podiam transmitir vírus se não houvesse triagem adequada, levando a uma revolução nos protocolos de segurança. Hoje, o sangue doado passa por uma bateria de testes para hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, doença de Chagas, no Brasil especificamente, e outros agentes infecciosos. A segurança transfusional chegou a níveis nunca antes imaginados. E olhando para o futuro, mas já estamos chegando nele, existem pesquisas avançadas sobre sangue universal artificial, sobre conversão de tipos sanguíneos e sobre outras inovações que vamos explorar no bloco de nuances e atualidades. Antes disso, porém, vamos fazer uma pausa no rigor científico e mergulhar no fascinante mundo cultural que girou ao redor do sangue e dos tipos sanguíneos, incluindo uma crença que mobiliza nada menos que uma nação inteira. Você sabia que em certos países as pessoas são tão obcecadas com tipos sanguíneos quanto brasileiros são com signos do zodíaco? E que essa obsessão chegou a influenciar relações amorosas, contratações em empresas e até políticas de governo? Estamos falando do Japão. No Japão existe uma crença cultural chamada Ketsueki Gata, que literalmente significa tipologia do sangue.
Segundo essa crença popular, o tipo sanguíneo de uma pessoa revela sua personalidade, seus pontos fortes, suas fraquezas, sua compatibilidade amorosa e até seu potencial profissional. É como se o horóscopo ocidental fosse substituído pelo tipo sanguíneo. Segundo o Ketsueki Gata, pessoas do tipo A seriam organizadas, ansiosas, perfeccionistas e sensíveis. As do tipo B seriam criativas, individualistas, impulsivas e pouco confiáveis. As do tipo AB seriam racionais, frias, adaptáveis e imprevisíveis. E as do tipo O, aqui entramos no território que nos interessa, seriam líderes natos, confiantes, insensíveis às críticas, otimistas e às vezes arrogantes. Essa crença não tem nenhuma base científica confirmada. Nenhum estudo sério e bem controlado encontrou correlação consistente entre tipo sanguíneo e traços de personalidade. Mesmo assim, a crença é levada muito a sério por boa parte da população japonesa, especialmente pelas gerações mais velhas. O fenômeno chegou ao ponto de alguns empregadores no Japão perguntarem o tipo sanguíneo durante entrevistas de emprego, e de livros de autoajuda baseados em tipos sanguíneos figurarem regularmente nas listas de mais vendidos. Existe até um termo para o preconceito baseado em tipo sanguíneo: Burahara, de blood harassment, assédio por tipo sanguíneo. Nos anos 2000, uma pesquisa revelou que cerca de 70% dos japoneses acreditavam que o tipo sanguíneo influenciava a personalidade de alguma forma. Isso em um país com altíssimos níveis de educação e desenvolvimento científico, o que mostra como crenças culturais podem coexistir com ciência, mesmo quando se contradizem. Curiosamente, a crença no Ketsueki Gata não é originalmente japonesa. Ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o exército imperial japonês conduziu estudos sobre tipo sanguíneo e aptidão para o combate, estudos que hoje seriam considerados pseudociência. Após a guerra, a crença foi ressignificada como ferramenta de autoconhecimento e compatibilidade interpessoal, e se popularizou especialmente a partir dos anos 1970. A crença se espalhou para outros países do leste asiático, especialmente Coreia do Sul e Taiwan. Na Coreia, ao perguntar o tipo sanguíneo de alguém, você pode estar literalmente perguntando: como é a sua personalidade? No Brasil e no Ocidente em geral, o tipo sanguíneo não carrega esse peso cultural, mas existem outras curiosidades culturais relacionadas ao sangue. Na cultura popular ocidental, o sangue tipo O negativo aparece às vezes em contextos de ficção científica e filmes de ação como O Sangue Universal, frequentemente usado em tramas onde um personagem precisar salvar outro sem saber o tipo sanguíneo. Filmes médicos realistas como ER, Plantão Médico, e séries como Grey's Anatomy retratam o uso de O negativo em emergências com bastante precisão. Há também o universo dos mitos populares. Um dos mais comuns é o de que pessoas com tipo O têm sangue mais forte ou são imunes a certas doenças. Isso é uma simplificação incorreta de dados estatísticos reais. Existem estudos sugerindo diferenças de risco para certas condições, mas não imunidade. Outro mito é o de que descobrir o tipo sanguíneo de alguém através de um simples teste de saliva é trivialmente fácil e confiável. Na prática, a tipagem confiável requer exame de sangue. Existe ainda um dado histórico perturbador relacionado ao Japão e aos tipos sanguíneos. Durante a Segunda Guerra Mundial, unidades do exército japonês foram formadas em parte com base em tipo sanguíneo, baseadas na crença de que certas combinações produziriam unidades de combate mais eficientes.
Esse uso pseudocientífico do tipo sanguíneo nunca produziu nenhum resultado militar demonstrável, mas mostra o quanto crenças sobre biologia podem ser distorcidas quando encontram ideologias políticas. Mas o aspecto mais surpreendente da cultura do sangue, tipo O, vem de uma direção completamente inesperada: populações indígenas das Américas. Como mencionamos antes, em várias comunidades indígenas, especialmente no Brasil, no Peru, no México e no norte da América do Norte, praticamente 100% das pessoas têm tipo O. Algumas tribos nunca tiveram contato com os tipos A ou B em sua história, porque os fundadores que atravessaram o Estreito de Bering eram predominantemente ou totalmente tipo O. Isso criou uma situação única. Quando essas populações entraram em contato com colonizadores europeus, muitos carregavam tipos A ou B, o que nunca havia sido visto pelo sistema imunológico dessas populações. Embora os tipos sanguíneos em si não causem doenças diretamente, essa ideia levanta questões fascinantes sobre como a composição genética de populações isoladas pode ser completamente diferente da média global. E por falar em curiosidades que você provavelmente nunca ouviu antes, chegamos ao bloco que todo mundo espera: as curiosidades viralizáveis sobre o tipo O. Aqui estão 7 fatos sobre o tipo O que a maioria das pessoas simplesmente não sabe e que merecem ser compartilhados. Curiosidade 1. O doador de sangue mais generoso do mundo. James Harrison, um australiano nascido em 1936, começou a doar sangue aos 18 anos, depois de uma cirurgia no peito que lhe custou 14 litros de sangue, o equivalente a mais de toda a quantidade de sangue que um adulto médio tem no corpo. Quando descobriu que tinha um anticorpo raro no sangue, a imunoglobulina anti-D, que podia ser usada para tratar a doença hemolítica do recém-nascido, ele se comprometeu a doar plasma regularmente pelo resto da vida. Harrison doou sangue e plasma por mais de 60 anos consecutivos, realizando mais de 1.100 doações. Estima-se que suas doações contribuíram para salvar mais de 2,4 milhões de bebês australianos, incluindo seu próprio neto. Ele parou de doar em 2018, aos 81 anos, quando se tornou velho demais para ser doador. A Austrália o chama de o homem com o braço dourado. Curiosidade 2. Sangue que repele mosquitos. Estudos científicos têm explorado se o tipo sanguíneo influencia a atratividade para os mosquitos. Uma pesquisa publicada no Journal of Medical Entomology sugeriu que o Aedes aegypti, o mosquito que transmite dengue, zika e febre amarela, pousa mais frequentemente em pessoas com tipo O do que em outros tipos. Se confirmado por estudos mais amplos, isso teria implicações importantes para o controle de endemias no Brasil, onde essas doenças são um grave problema de saúde pública. No momento, os dados são preliminares, mas intrigantes. Curiosidade 3. O tipo sanguíneo pode ser detectado em crime forense. Os antígenos do tipo sanguíneo não estão apenas no sangue. Cerca de 80% das pessoas são chamadas de secretores. Elas expressam os antígenos ABO também na saliva, no suor, no sêmen, nas lágrimas e em outras secreções corporais. Isso significa que peritos forenses podem determinar o tipo sanguíneo de um suspeito a partir de uma mancha de saliva numa xícara de café, de um envelope lambido ou de uma gota de suor numa cena de crime. Essa técnica já foi usada em casos criminais reais ao redor do mundo. Curiosidade 4. O sangue de Bombay, o tipo sanguíneo mais raro do mundo. Já mencionamos o tipo Bombay brevemente, mas vale mergulhar mais fundo. O tipo Bombay, HH, foi descoberto em 1952, justamente em Mumbai, na Índia. Pessoas com esse tipo não produzem a substância H, a base estrutural sobre a qual os antígenos A e B são construídos. Como resultado, elas não têm A, B, nem a substância H, e produzem anticorpos contra todos esses 3 componentes.
Isso significa que elas só podem receber sangue de outras pessoas com o tipo Bombay. Em uma emergência, encontrar um doador compatível pode ser literalmente impossível sem um banco de dados específico. No Brasil, o tipo Bombay é ainda mais raro do que na Índia. Há apenas alguns casos documentados. Pessoas diagnosticadas com esse tipo geralmente são aconselhadas a congelar e guardar o próprio sangue para emergências futuras. Curiosidade 5. A corrida pelo sangue universal artificial. Pesquisadores canadenses e britânicos têm trabalhado há anos em uma técnica para converter qualquer tipo sanguíneo em tipo O, essencialmente zerando os antígenos da superfície dos glóbulos vermelhos. Em 2019, um grupo da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, publicou resultados promissores de uma técnica que usa enzimas bacterianas do intestino para remover os antígenos A e B da superfície dos glóbulos vermelhos, convertendo o sangue A e B em algo funcionalmente equivalente ao tipo O. Se essa tecnologia se tornar segura e escalável, ela poderia resolver um dos maiores desafios logísticos da medicina moderna, a escassez de sangue, o negativo. Em vez de depender de doadores com esse tipo específico, hospitais poderiam converter qualquer sangue doado em sangue utilizável para qualquer paciente. Curiosidade. 6. O tipo sanguíneo pode mudar ao longo da vida? Em condições normais, não. Seu tipo sanguíneo é determinado geneticamente e permanece estável para sempre. Mas existem exceções médicas raras. Além do transplante de medula que já mencionamos, certas doenças graves, como leucemia aguda, podem alterar temporariamente a expressão dos antígenos ABO nas células sanguíneas. Há também casos documentados de enfraquecimento do antígeno em pacientes com câncer ou infecções graves, onde os antígenos ficam tão fracos que o tipo sanguíneo parece ser diferente nos testes. Esses casos são raros, mas existem e ilustram como a biologia raramente é absolutamente rígida. Curiosidade 7. O primeiro banco de sangue da América Latina ficou no Brasil. O primeiro banco de sangue da América Latina foi fundado no Brasil em 1941, no Hospital das Clínicas de São Paulo, apenas 4 anos depois do primeiro banco de sangue do mundo ser criado em Chicago. O Brasil foi pioneiro na América Latina nessa área e, com o passar das décadas, desenvolveu um dos maiores e mais sofisticados sistemas públicos de coleta e distribuição de sangue do mundo. A Hemorrede Nacional, coordenada pelo Ministério da Saúde através da Fiocruz e dos hemocentros estaduais. Essas 7 curiosidades mostram que o universo do sangue tipo O é muito mais vasto e surpreendente do que parece à primeira vista. E agora, chegamos ao bloco mais importante para quem quer entender onde a ciência realmente está hoje, separando mitos de fatos e olhando para o futuro. Vamos ser honestos sobre o que a ciência sabe e o que ainda não sabe sobre o tipo sanguíneo O. Porque numa era de informação abundante e desinformação igualmente abundante, é importante distinguir fato de especulação. Mito 1. Tipo O é imune a certas doenças falso. O tipo O pode oferecer vantagem estatística em certas condições, como a malária grave. Mas isso não significa imunidade. Uma pessoa com tipo O pode ter malária grave, pode ter cólera grave, pode ter qualquer doença. O tipo sanguíneo é um fator entre dezenas de fatores que influenciam o risco e a gravidade de doenças. Tratar como determinismo biológico é errado. Mito 2. Tipo O tem personalidade O. Mais liderança, mais impulsividade. Não existe evidência científica sólida para isso. Estudos bem controlados que tentaram encontrar correlações entre tipo sanguíneo e traços de personalidade
não encontraram resultados consistentes ou reproduzíveis. A crença japonesa no Ketsueki Gata é um fenômeno cultural interessante de estudar, mas não é ciência. Mito 3. Tipo, o negativo pode dar sangue para todo mundo, sempre quase verdade, mas com nuances. O sangue, o negativo, é o mais seguro para transfusões de emergência dentro do sistema ABO-PAS, RH, mas existem outros sistemas de grupos sanguíneos, como Kell, Duffy, Kidd e mais de 30 outros, que podem causar reações em transfusões repetidas, mesmo com sangue, o negativo. Em transfusões únicas de emergência, o risco é baixo. Mas em pacientes que precisam de transfusões múltiplas ao longo da vida, como pacientes com anemia falciforme, a compatibilidade precisa ser muito mais detalhada do que apenas o sistema ABO plus RH. Mito 4. O tipo sanguíneo determina a dieta ideal. No final dos anos 1990, um livro chamado Eat Right for Your Type, Coma Certo para o Seu Tipo, vendeu milhões de cópias mundo afora, sugerindo que cada tipo sanguíneo exige uma dieta específica para otimizar a saúde. O tipo O deveria comer mais carne, o tipo A deveria ser vegetariano e assim por diante. Apesar do sucesso comercial, a premissa científica nunca foi validada. Estudos independentes não encontraram evidências de que essas dietas são mais saudáveis para os tipos específicos do que para os demais. O que a ciência realmente encontrou sobre tipo sanguíneo e saúde, existem associações estatísticas reais entre tipo sanguíneo e certas condições de saúde. Mas a associação não é causalidade, e os tamanhos de efeito geralmente são pequenos. Estudos têm encontrado que pessoas do tipo A, B e AB têm risco levemente maior de doença cardíaca coronariana em comparação com o tipo O. Uma meta-análise publicada no Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology sugeriu que pessoas do tipo não O tem risco cerca de 25% maior de desenvolver doença arterial coronariana. O mecanismo pode envolver diferenças nos níveis do fator de von Willebrand, uma proteína importante na coagulação do sangue, que tende a ser mais alta em pessoas não O. Quanto ao câncer pancreático, alguns estudos epidemiológicos de grande escala têm sugerido que pessoas do tipo O tem risco levemente menor de desenvolver esse tipo específico de câncer em comparação com os tipos A, B e AB. A diferença não é enorme, mas tem aparecido em múltiplos estudos independentes. Já com relação à Covid-19, houve grande interesse no início da pandemia sobre possíveis diferenças entre tipos sanguíneos na suscetibilidade ao SARS-CoV-2. Alguns estudos iniciais sugeriram que pessoas do tipo O eram levemente menos suscetíveis à infecção. Estudos posteriores com amostras maiores encontraram resultados mistos, sugerindo que se há alguma diferença, ela é pequena. A Organização Mundial da Saúde e os principais centros de pesquisa concluíram que o tipo sanguíneo não é um fator determinante relevante para a Covid-19. Pesquisa de fronteira, convertendo tipos sanguíneos. A pesquisa mais empolgante atualmente é, sem dúvida, a busca pelo sangue universal. Como mencionamos, pesquisadores canadenses publicaram resultados promissores com enzimas bacterianas que removem os antígenos A e B dos glóbulos vermelhos. Em 2022 e 2023, novos estudos avançaram nessa direção, testando a eficiência e segurança dessas enzimas em simulações de transfusão. O desafio é garantir que o processo seja completo. Qualquer antígeno residual pode causar reação imunológica e que as enzimas não danifiquem as células vermelhas no processo. Ainda estamos a anos de qualquer aplicação clínica real, mas a direção é promissora. Pesquisa de fronteira. Sangue sintético e substitutos do sangue. Outro campo de pesquisa ativo é o desenvolvimento de substitutos do sangue,
compostos sintéticos ou fabricados em laboratório que podem carregar oxigênio como os glóbulos vermelhos, mas sem a necessidade de tipagem ou compatibilidade. Tentativas anteriores com hemoglobina purificada e compostos fluorocarbonados produziram resultados decepcionantes, com efeitos colaterais sérios. Mas pesquisa mais recente com nanopartículas e hemoglobinas modificadas tem mostrado resultados mais promissores em modelos animais. Um substituto do sangue verdadeiramente eficaz e seguro seria uma revolução absoluta na medicina, eliminando de vez a dependência de doadores humanos e a questão dos tipos sanguíneos nas transfusões de emergência. Uma nota sobre desinformação. É importante mencionar. Na internet, especialmente em redes sociais, circulam constantemente teorias sem base científica sobre tipos sanguíneos, ligando-os a origens alienígenas, poderes especiais, raças superiores ou destinos predeterminados. Nada disso tem qualquer suporte científico. O tipo sanguíneo é uma característica biológica como tantas outras. Fascinante, importante para a medicina, rica em implicações evolutivas, mas não é uma categoria mística ou determinista. Cada ser humano é infinitamente mais complexo e multidimensional do que qualquer classificação molecular. Voltemos ao ponto de partida. Aquela sala de emergência. A maca correndo pelo corredor. A médica pedindo sangue com urgência. A bolsa vermelha chegando em velocidade máxima, transportada por alguém que sabia o que estava carregando. Agora você sabe o que há dentro dessa bolsa. Você sabe que o sangue tipo O não é simplesmente um tipo de sangue como qualquer outro. É o resultado de pelo menos 100 mil anos de história evolutiva humana, de adaptações a doenças, de migrações continentais, de fundadores que atravessaram o Estreito de Bering no gelo e colonizaram um continente inteiro, levando nos seus corpos uma sequência específica de DNA, que não produz os antígenos A nem B na superfície dos seus glóbulos vermelhos. Você sabe agora que um médico austríaco chamado Karl Landsteiner, no início do século XX, decifrou um mistério que havia matado incontáveis pessoas durante séculos e que essa descoberta salvou mais vidas do que provavelmente qualquer outra descoberta médica da história. Você sabe que o tipo O negativo representa apenas cerca de 7% da população mundial, mas é mantido em estoque de emergência em cada hospital sério do planeta. Porque quando não há tempo para perguntar, só há uma resposta certa. Você sabe que populações inteiras na Amazônia, nos Andes e nas planícies da América do Norte têm exclusivamente sangue tipo O. Não por escolha, mas porque os matemáticos da genética jogaram seus dados há dezenas de milênios, e esse foi o resultado. Você sabe que pesquisadores no Canadá, no Reino Unido e em vários outros países estão trabalhando neste exato momento para descobrir como converter qualquer sangue em sangue tipo O para que, um dia, aquela bolsa vermelha de emergência seja simplesmente um produto fabricado em laboratório, disponível em quantidade ilimitada, sem depender de nenhum doador. E você sabe, porque agora você tem a base para entender isso, que quando alguém te falar que o tipo sanguíneo determina personalidade, ou que dietas específicas por tipo sanguíneo são cientificamente validadas, ou que o tipo O confere poderes ou imunidades especiais, você pode sorrir educadamente e explicar o que a ciência realmente diz. O mistério oculto do tipo O não é sobrenatural. É melhor do que isso. É real, é profundo, é humano. É a história de como um detalhe molecular invisível a olho nu, uma cadeia de açúcares na superfície de uma célula que vive apenas 120 dias antes de ser substituída, conecta você a todos os seus ancestrais, a todos os outros seres humanos vivos hoje, e a cada pessoa que um dia precisou de sangue para sobreviver. O sangue que circula no seu corpo agora mesmo, neste momento,
carrega esse código. E se você tiver sangue tipo O, especialmente o negativo, saiba que o código que você carrega é um dos mais valiosos do planeta, do ponto de vista médico. Doe sangue, sério. Se você nunca doou, considere fazer isso. Em toda grande cidade brasileira há um hemocentro perto de você. O processo leva menos de 1 hora. Não dói mais do que um furo de dedo. E uma única doação pode salvar até 4 vidas, porque o sangue é fracionado em componentes diferentes. Se você tem tipo O negativo especialmente, ligue para o hemocentro mais próximo e avise que você quer entrar para o cadastro de doadores regulares. Eles vão te receber de braços abertos, literalmente. E se você achou essa jornada fascinante, da sala de emergência à biologia molecular, da pré-história à pesquisa de ponta, dos mitos japoneses ao sangue artificial do futuro, então deixa o like aqui, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo como esse. Se você ainda não está inscrito, clica no sino agora para não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa fascinante vindo por aí, sobre genética, sobre história da ciência, sobre os mistérios do corpo humano. E nos comentários, eu quero saber, qual foi a curiosidade que mais te surpreendeu hoje? E qual tema você gostaria de ver nesse canal nas próximas semanas? Escreve aqui embaixo. Eu leio tudo. Obrigado por ficar até o final. Até o próximo mistério.